pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Niterói Cast, o podcast que traz histórias da cidade, pessoas que fazem Niterói pulsar e hoje em especial que deixa o Niterói ainda mais ilustrada, mais colorida, mais bonita, contada em páginas lindas e no traço do nosso artista Guilherme de Souza. Seja muito bem-vindo, Guilherme, é um prazer tê-lo aqui. O Guilherme é quadrinista, ilustrador, roteirista, né? Trabalha com arte há mais de 15 anos, você falou, né? Sim, já faz algum tempo. Já está na estrada há algum tempo, tem livros lindíssimos aqui, muita história legal para contar. Entre elas, a inspiração por Niterói, né? Niterói como cenário, como pano de fundo de muitas obras. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado, Verônica. Feliz pelo convite. Espero que a gente bata um papo aqui bem bacana, bem divertido. Falar sobre quadrinhos é muito especial para mim. Até porque a profissão de quadrinista geralmente é algo muito solitário. Então, assim, ter a oportunidade de dividir um pouco sobre as obras, sobre o fazer, sobre o que significa, sobre as inspirações é muito bacana. Então, que vamos legal. lá. Pra gente também é um prazer falar com você, falar sobre essa arte, né? Quadrinho é um pouquinho de tudo, né? Um pouco de literatura, um pouco de arte visual, um pouco de comédia, um pouco de realidade, enfim, é muito livre, né? E eu acho que isso é uma das coisas bonitas do quadrinho também, né? Para todas as idades. Sim, sem dúvida. Há muitas abordagens assim para se falar sobre quadrinhos e geralmente fazendo paralelos com outros tipos de arte, né? Como cinema, como literatura, artes plásticas, porque o quadrinho é completo em si, mas ele de fato ele conversa, ele dialoga com tantas outras formas de arte que torna não só a obra, mas assim os debates, as conversas ricas muito por causa disso também, né? Sim, é muito plural, né? E Sim. Muito democrático também, né? Com certeza. Todo mundo gosta, consegue ler. Até que não sabe ler ainda, consegue ver ali. Eu lembro que eu nem li ainda, mas vi ali as imagens, né? Sim. E você vai criando essa identificação e entendendo. E essa coisa dele ser democrático é também no fazer, né? Para uma pessoa fazer história em quadrinho, basta um lápis, um papel, sabe? Verdade. Basicamente. Qualquer um pode pegar, produzir, criar, contar a sua história, né? Então, na verdade, muitos autores começam bem simples assim, né? Eu, particularmente, comecei fazendo muito pequeno, pegava folhas ofício, dobrava, né? E ia fazendo meu gibizinho ali da forma mais artesanal possível, né? Que legal. Então, assim, tem esse viés também do quadrinho de ser de fácil produção, de fácil de começar a fazer, de ensinar. Sim. E de consumir também, né? Obviamente. E no meio dessa caminhada vem Niterói, né? Sim. Você é carioca, mas já mora na cidade aí há mais de uma década, já tá cidadão niteroiense, né? Já temos que chancelar isso aí. Sim. Como é que foi essa mudança para a cidade, Guilherme? De que forma Niterói faz parte da sua vida e do seu dia a dia? Eu vim para Niterói assim que casei, né? Isso já faz mais de 15 anos. E com muito pouco tempo, assim, eu já fiquei muito apaixonado pela cidade, né? Então, não demorou muito para que eu levasse Niterói para as minhas obras, né? Niterói é uma cidade assim que tem muita história, né? Tem muitos pontos marcantes, é uma cidade bela, tem seus problemas também, mas é uma cidade muito inspiradora, né? Pelo menos para mim. Então, assim, já faz algum tempo que a maior parte do meu trabalho autoral, não todo ele, mas muitas obras já que eu lancei, elas se passam em Niterói, né? E Niterói muitas vezes acaba se tornando assim um personagem da história também, né? A cidade como personagem, né? Como a cidade intervém nos personagens, como é que é a realidade de determinadas pessoas naquela cidade, dentro daquele contexto da história. Então, assim, é muito especial para mim poder retratar um pouquinho da cidade nas histórias que eu conto, né? Muitas vezes em épocas diferentes, né? Eu tenho uma série que começou com um trabalho de história, né? São 3 crianças vivendo aventuras numa madrugada de 84, e eu tento traduzir mais ou menos o que era Niterói em 1984, sabe? Então tem aí também um trabalho bacana de pesquisa sobre como era a cidade, como eram as ruas, né? Então é assim que Niterói está presente para mim. Não só o lar do artista, mas também um lar de vários personagens, sabe? Que legal, né? Criação, né? Na criação, no criador, na criatura, presente. Exato. Em vários momentos. E também, assim, uma coisa que eu acho muito interessante do seu trabalho, Guilherme, é que você vai além dos pontos turísticos de Niterói, né? Porque quando a gente fala de Niterói, nossa cidade é linda, né? É agraciada mesmo. O trabalho de ciências tem a Pedra do Elefante, né? Que é aí o pico mais alto da cidade, Exato. né? Enfim,
O MAC tem essas referências todas artísticas de Niterói, mas também elementos assim do dia a dia, né? Ruas do centro, enfim, isso também está presente ali nos desenhos. Como é que você se sente quando um leitor reconhece, né, esses lugares assim? E se você, né, enquanto morador da cidade, gostaria também, né, de um dia ter tido a experiência de ter Niterói como cenário de alguma história? É muito bacana, assim, é muito bacana. Eu participo de eventos em várias localidades do país, então tenho leitores em muitos estados, né? Muitas vezes esses leitores de outras cidades e tudo mais não chegam a captar determinada informação ou referência à cidade. Mas quando é um morador de Niterói que acaba tendo contato com a obra e comenta, aquela rua, aquele lugar, aquela montanha, aquela rua, aquele bairro, é muito legal. E você vê que a pessoa tem um brilho diferente, assim, de tipo assim, pô, eu conheço esse lugar, eu passo por esse local e eu tô vendo ele retratado numa aventura, numa história divertida, porque, assim, é muito popular entre leitores de quadrinhos brasileiros, assim, quadrinho de humor, quadrinho infantil, Turma da Mônica e principalmente super-heróis, né? E são histórias que assim são muito legais, eu curto também, né? Mas, por exemplo, quem é de Niterói geralmente não vai ver uma referência na turminha ali do Limoeiro, né? E se você lê Marvel, DC, super-heróis, dificilmente também você vai ver o Mac ou a Pedra do Elefante retratada num gibi do Homem-Aranha ou do Batman. Então, assim, para o leitor mesmo de longa data, que está acostumado a ler diversos quadrinhos, quando você pega uma obra que os personagens estão passando pelos lugares que você passa, que você convive, que você conhece, que você visita, é diferente, é legal, sabe? Sim, muito, não. E imprime também a identidade do leitor ali. Sim. Também, né? Ele também se reconhece. E no meio desses desenhos da cidade, assim, tem algum lugar específico, Guilherme, algum cantinho da cidade, assim, ou que você goste mais de desenhar, ou que você tem alguma história particular? Eu gosto particularmente ali da Boa Viagem. Né? É lindo, a ilha, né? Cartão postal. Tá com a visitação agora liberada. E eu acho muito, assim, é muito bonita aquela formação, né? Tem aquela coisa rochosa, a ilha com a ponte. Você tem, às vezes, uma faixa de areia embaixo. Então, eu acho muito cativante. Então, em um dos trabalhos recentes que eu fiz em parceria com a Thaís Leal, que é minha esposa, a gente fez um quadrinho chamado Monstros Não Dizem Adeus. E o clímax da história se passa ali em Boa Viagem. Assim, eu queria colocar Boa Viagem como parte ali importante da história daqueles personagens. Então, assim, é um cantinho que eu gostei de inserir numa trama minha. Que legal. E ali é lindo, né? Sim. Ali é uma paisagem mesmo, um cartão postal. Ali é demais. A gente falou um pouquinho na sua biografia sobre essa passagem pelo cinema também, né? Também como roteirista. Como que foi? Aconteceu uma transição do cinema para a história em quadrinhos ou isso aconteceu simultâneo? Como que isso se deu assim, na sua trajetória profissional? Assim, como a maioria dos quadrinistas, eu leio e desenho desde que eu era um molequinho. Desde assim, pequenininho? Desde As paredes de casa? Exatamente. Meu Deus do céu. Não podia dar um lápis na minha mão que ia ter desenho por onde passasse. E o prazer por ler quadrinho também começou muito cedo. E uma segunda paixão que eu tive, muito intensa também, era com cinema. Filmes, séries, essa produção audiovisual. Legal. E quando quando eu fiz 18 anos, que eu fui escolher uma faculdade, que eu fui me formar em alguma coisa, eu optei por cinema porque era uma questão assim, eu achava que contar histórias através do audiovisual seria uma forma mais completa do que talvez apenas com desenho, né? Mas isso acabou mudando talvez durante parte do processo, porque eu era muito novo quando entrei na faculdade, né? Eu tinha uma visão, né? Essa visão ela foi ampliando muito conforme os anos foram passando e eu fui percebendo, né, a riqueza que a mídia do quadrinho ela oferece também, né? Então, enquanto eu fazia trabalhos para cinema, eu geralmente ia para a área de arte. Então, fiz muito storyboard, fiz muito concept de personagem, esse tipo de coisa, que dialoga muito com a coisa do quadrinho, né? Então, assim, eu fui vendo que esse amor, esse apreço, esse carinho pelas histórias em quadrinhos continuou comigo mesmo depois da formação de cinema, né? E para produzir um filme, uma série, até mesmo um curta, demanda um trabalho, assim, às vezes, de coletivo.
né? Você precisa envolver muitos profissionais, né? E o quadrinho, como a gente estava falando, aquela coisa democrática, assim, ele é mais tranquilo para você pegar, sentar e produzir e fazer o seu. Então tava me frustrando um pouco essa coisa de demorar muito tempo para conseguir recursos, para conseguir talvez fazer um filme, um curta, uma série, né? Enquanto eu sentando e desenhando e escrevendo, eu poderia já ir colocando todas essas ideias e histórias que estavam fervilhando na minha cabeça, já poderia tornar elas real, né? E o quadrinho proporcionou isso, né? Então, assim, conforme eu ia produzindo, eu ia me encantando cada vez mais e a vontade de produzir aumentando e assim, né? Eu acabei ficando praticamente mais quadrinista do que roteirista ou qualquer outra coisa ligada ao audiovisual. Teve algum momento assim marcante nessa transição, algum evento, alguma coisa que você realmente falou, não, eu acho que o negócio é fazer quadrinho mesmo e é por aqui que eu quero ir? Olha, um ponto de virada, assim, um ponto muito importante, significativo na minha trajetória, foi um evento que a gente teve, acho que uns 15 anos atrás, chamada Rio Comic Con. Foi um evento de quadrinhos que aconteceu na Leopoldina, né, lá no centro do Rio, e teve diversos artistas convidados, tanto brasileiros quanto de fora, e foi o primeiro grande evento de quadrinhos que eu fui como visitante. Eu nunca havia ido em um evento de quadrinho, nunca tinha tido contato com quadrinistas, e lá foi a minha primeira vez, né, conhecendo o pessoal que produzia as próprias obras, né, e ter contato com quem já fazia quadrinho de forma independente me marcou muito, porque me mostrou que era possível você fazer, escrever, desenhar e publicar sem necessariamente ter uma editora por trás, editando, bancando, controlando às vezes a produção ali criativa, né? Então aquilo foi muito marcante para mim. Tanto que eu fui na primeira edição da Rio Comic Con, presenciei isso tudo, senti tudo isso, e prometi para mim mesmo que na edição seguinte eu ia estar lá com uma obra minha, eu ia ter que participar daquilo de alguma forma. E eu consegui. Assim, no ano seguinte a gente teve a segunda edição do evento, eu estava lá com um amigo meu chamado Daniel Bacelar. A gente estava os dois encantados na época com aquela produção independente, autoral, e a gente juntos produziu um quadrinho e levou, e foi a minha primeira experiência assim em estar em um evento como autor de quadrinho, né? E dali em diante eu nunca mais parei, assim. Ainda bem, né? Que bom. Ainda bem, nós, niteroenses, leitores, agradecemos, então, aí, Comic Con por esse start, né? Esse empurrãozinho que faltava aí para você se envergar de vez para os quadrinhos. Isso é muito legal. E eu acho que, assim, isso mostra também a importância que os eventos têm. Sim. Né? Isso é uma coisa que eu fui me atentar há pouco tempo. O quão significativo, às vezes, é para um artista, para um artista jovem, principalmente, ter contato com um evento que coloque ele perto de pessoas que também estão começando, artistas iniciantes e com profissionais de longa data, né? Isso faz a cabeça da gente assim trabalhar de uma forma diferente e é uma injeção de ânimo muito importante. E você trouxe uma coisa muito interessante, né, Guilherme? Porque muitas vezes a produção, não só dos HQs, mas a ilustração, de um modo geral, muitas vezes é um processo criativo muito solitário, Sim. né? E esses eventos aí proporcionam, então, uma troca, né, de experiência com quem tem há mais tempo na jornada, com novos artistas, né? Que é muito interessante. E também traz um ponto que era uma das nossas próximas perguntas aqui. Quando a gente fala do coletivo, a gente fala também do financiamento coletivo, né? Porque pode se confundir um pouquinho o trabalho ser prazeroso e a remuneração do trabalho, né? E a arte, o desenho, ainda cai um pouco nesse tabu, né? Da remuneração, do artista, né? A gente ainda tem alguns tabus a serem quebrados, né? Nesse meio, assim. Como funciona esse financiamento coletivo? Na sua opinião, como artista independente, né? Qual é a importância desse tipo de incentivo? Eu acho que para quem está começando, principalmente, é vital, assim, sabe? Eu acho que plataformas como Catarse, por exemplo, particularmente me ajudaram demais, assim, nos primeiros trabalhos ali que eu tinha que levantar uma verba. É muito complicado às vezes, principalmente para quem é tímido, para quem não gosta muito de redes sociais, né? Você tem que ir um pouco contra esses medos, assim, vencer esses medos para tentar divulgar o seu trabalho, vender o seu trabalho, né? E plataformas de financiamento coletivo ajudam muito nessa pegada, principalmente para quem é um autor independente, que não tem uma editora, que não tem alguém ali por trás bancando, né? Você conseguir
formatar um projeto, apresentar ele numa plataforma, anunciar ele nas suas redes sociais e já dali conseguir leitores, pessoas interessadas para bancar ali, talvez, às vezes não toda a verba que você precisa, Sim, mas o sim. suficiente talvez para você já dar início a uma pequena tiragem, Muito importante, sabe? Então é né? muito importante. Acho que a publicação assim através de financiamento coletivo, ela é muito eficaz. Obviamente que assim, quem tem muitos seguidores já na rede, quem já tem essa desenvoltura com redes sociais, pode talvez ter mais bons frutos dessas iniciativas, né? Mas mesmo para quem está começando, para quem não tem... Também é um caminho. Né? Também é um caminho que pode seguir assim com muita eficácia. Legal. Bom, e nessa esteira também tem os financiamentos de leis de incentivo, né? À cultura e produção, como é o caso que a gente trouxe aqui, né? Tanto o trabalho de ciências é lindo, os dois livros são lindos, quanto o trabalho de história. Eles são livros que foram, né, rodaram através da lei de incentivo, e isso é muito importante, né? Nesse caso estadual, mas a gente também com iniciativas dentro de Niterói, né? Iniciativas municipais de apoio e fomento à cultura, e é muito importante, né, Guilherme? Tanto no audiovisual quanto na literatura, esse apoio das gestões é muito importante, né? Sim. Faz toda a diferença. Eu assim, me voltei para essa coisa dos editais, acho que muito recente até. Eu comecei a inscrever projetos a partir de 2020, a partir de 2019, por aí. E foi meio complicado no início. Acho que para quem tenta assim de primeira pode ficar meio assustado com a quantidade de informações, às vezes que você precisa levantar, construir, gerar para conseguir inscrever um projeto. Mas depois que a gente fez o primeiro, o segundo, a coisa ficou um pouco menos assustadora, né? E a partir daí, eu diria que assim, foi uma outra etapa que deu início ali na minha carreira, como autor independente. Porque várias obras depois disso conseguiram se tornar realidade em virtude dos editais. Sim, né? sim. É um Então, mecanismo assim, bem importante. Hoje, sempre que a gente fala sobre produção independente, a gente geralmente fala sobre essa questão do financiamento coletivo, mas sempre que eu posso também, eu falo para a galera ficar atento nas suas cidades, nos seus estados, a essas iniciativas de editais de cultura que podem sim premiar histórias em quadrinhos. Né? Às vezes as pessoas ficam muito voltadas para música, teatro, cinema, mas ter projetos de história em quadrinho é bacana e eu acho que assim as próprias pessoas que desenvolvem os editais, eles têm interesse em premiar obras que dialoguem com histórias em quadrinhos, com literatura, né? Então é importante ficar atento a essas oportunidades. Verdade. Quando a gente fala de história em quadrinhos também, a gente foge, né, desse senso comum da história em quadrinhos infantil, né? É claro que muitas crianças, né, porque visualmente muito atrativo ali, as histórias cativantes, né? Quem nunca leu um gibi Turma da Mônica? A nossa geração aproveitou muito também, né? Curtiu muito os gibis. Mas a verdade é que tem uma pluralidade de assuntos quando o assunto é HQ. E você trouxe aqui pra gente uma obra lindaça também, Você Não Me Conhece, o livro é lindo, né? Que foge desse lugar, né, da infantil e tal. Ele é um livro com uma linguagem mais adulta, mas principalmente sobre uma temática muito sensível, né? Que foi a pandemia ali, quase que um diário, né, Guilherme? Sim. Como é que foi o processo de criação do Você Não Me Conhece? E você esperava esse reconhecimento de sucesso que o livro trouxe? Então, esse livro é um ponto fora da curva assim, na minha produção, porque, no geral, eu trabalho quase sempre com humor. Né? O meu lance é comédia e o Você Não Me Conhece, eu dei um passo assim para o lado e abordei um assunto que ainda hoje é pesado. Assim. Às vezes eu estou no evento, eu falo um pouco da sinopse do livro e as pessoas já ficam meio... Eita... Sabe? Então, assim, ele é um projeto ele é um recorte, né, da minha vida, em especial, daquele primeiro ano da pandemia. Esse é você. Esse sou eu. Esse é o Guilherme, gente. Olha. Esse sou eu. Então, assim, todos os perrengues que a gente passou naquele primeiro ano de pandemia, né, que ali eu conto um pouquinho dos perrengues com grana, com saúde, com família, né, com trabalho, dinheiro, enfim, né, eu conto toda essa turbulência que a gente passou, né, em formato de história em quadrinho.
né? E é assim, é a vivência de alguém também que mora na cidade de Niterói. Ainda tem isso, né? A pandemia através dos olhos de alguém que reside na cidade, né? E que por um acaso é quadrinista. Não. Então foi a minha forma de registrar tudo que eu passei, que eu vivi com a minha família, com as pessoas que eu conheço, né? E ficou um registro, né? A obra, quando saiu, recebeu muitos elogios. Eu fiquei muito encantado assim, com as mensagens. Como eu falei, eu estava muito acostumado a trabalhar com histórias de humor. Uhum. Quando eu lancei o Você Não Me Conhece, o feedback que eu recebi foi completamente diferente daqueles que eu estou acostumado a receber. Aham. Né? As pessoas me procuravam para compartilhar as histórias delas. Né? Legal. Muitas pessoas vinham falando: eu passei por isso que você passou, minha família passou por algo parecido, meu pai, a minha mãe, a minha tia, né? Então assim, eu já fiquei em alguns momentos muito emocionado assim com algumas coisas, alguns Imagino. feedbacks assim que eu recebi. Mas é uma história muito especial para mim, eu tenho um carinho muito importante, muito grande por ela. Tive a felicidade de receber a notícia que acho que nas próximas 2 semanas ela vai estar saindo em Portugal, né, pela editora Lambi Lambi. Então, eu estou muito feliz assim com o resultado. Legal, Tá? que legal. Você Não Me Conhece, extrapolando barreiras, indo para a Europa. Pois é. Olha, falar em extrapolar barreiras, viajar, né, fazer sucesso. O Guilherme também trouxe aqui. Essa edição é bem lindona também, né? A capa dura é muito bonita. Chaveco, também um marco na sua carreira, né? Sim. Especialmente por esse contato com a Turma da Mônica, um super clássico, talvez a maior referência, né, de quadrinhos da nossa literatura. Como é que foi produzir, preparar essa obra e também a repercussão do Chaveco e de todo esse ambiente do Maurício de Souza, né? Eu acho que isso deve ser muito gratificante para quem é quadrinista, não é? Sim, sim. Como a gente já falou, Turma da Mônica é ali presença garantida na infância de, acho que todo mundo que é brasileiro, Legal né? demais. Então, assim, a maioria das pessoas aprendem a ler, passam parte da infância consumindo a Turma da Mônica, né? E comigo não foi diferente, né? Quando eu era criança, eu li muito Turma da Mônica, li outras coisas também, o quadrinho infantil da década de 80 e 90 era muito rico, mas Turma da Mônica era uma coisa assim, sem precedentes, Sim. né? Então, assim, receber um convite para fazer uma graphic, né, de um personagem do Maurício, que eu posso escrever a história com um roteiro meu, fazer o design do personagem com um traço meu, né, propor uma coisa assim muito particular, foi uma honra tremenda, né? Porque assim, não importa, Turma da Mônica é sem igual. É uma referência, né? É sem igual, Quando é uma referência. Não tem como não ficar feliz com um convite desse. Quando o convite chegou, eu disse sim, mas assim, com a perna tremendo um pouquinho. Imagino, porque é uma responsa, é uma né? responsabilidade. Como eu disse, eu sou um autor de quadrinhos independente. Então, assim, muitas vezes o meu público, ele é um pouco restrito. Ele não tem um alcance muito grande, assim, sabe? Mas com Turma da Mônica é diferente por causa disso. Então, automaticamente, se você faz um trabalho com a turminha, ela vai alcançar milhares de leitores. Ela vai chegar em milhares de leitores pelo Brasil todo. Sim, sabe? sim. Então, assim, sem sombra de dúvida, é o trabalho que assim me tornou um pouco mais celebrado assim, no meio. É, sem dúvida, o trabalho que eu tive mais leitores, né? E que teve um retorno maior assim de feedback da galera, de me procurarem nos eventos. Né? E foi uma história muito gostosa de fazer. Deve ter sido muito prazeroso fazer também, né? Além das participações especiais, assim, que a gente poder brincar com os personagens ali da turminha, a Mônica, o Cebolinha, o Cascão. O Chaveco em si, que é um personagem secundário, poucas pessoas até conhecem, assim, ele tem uma fanbase muito forte, muito querida, que ama o personagem, mas ele é um personagem secundário que sofre com essa condição de ser secundário, né? Então, assim, poder brincar com essa questão, em alguns momentos falar um pouquinho mais sério, é um personagem muito encantador, assim, uma das características mais legais, assim, do Chaveco é que ele é filho de pais separados. Se eu não me engano, na Turma da Mônica, ele é a única criança que tem pais separados. Então, assim, essa dinâmica de trabalhar com uma família que, assim, não é aquela coisinha de papai, mamãe, irmã e tal, gera uma dinâmica muito diferente, né? E é muito gostoso de trabalhar quando você tem um núcleo bacana como o do Chaveco, né? Com a família do Chaveco, que é uma família, assim, ele tem uma irmã mais velha,
que é linda e todos os garotos da rua são apaixonados por ela. Ele tem uma avó que é um pouquinho senil e, sabe, faz algumas coisas assim meio fora da curva. E ele sendo um garoto que, assim, ele não é um loser, não é um perdedor, mas ele luta a todo custo para tentar provar o valor dele para a família, para os amigos, né? Então, assim, foi uma delícia de fazer esse projeto. Legal. E tem umas coisas vindo por aí nessa esteira dos prazeres de desenhar e de fazer os HQs, pra gente caminhar aqui pro fim do nosso podcast. Eu queria que você deixasse esse spoiler, então, Guilherme. Tem mais coisas de Niterói? Tem mais personagens vindo? Tem coisa boa vindo aí. Para esse ano, tem uma história que vai sair pelo Maurício de Souza também. Então, ainda não foi anunciado, então não posso dar grandes detalhes, mas vai ter coisa bem bacana vindo aí. E alguns projetos pessoais que estão para o ano que vem. Então, assim, a produção tá mil. Assim, eu queria ter tirado esse ano um pouquinho para descansar, porque eu venho de uma produção quase ininterrupta aí de mais de 10 anos, assim, tá? Eu pensei, bom, talvez fosse legal tirar 2025 para dar uma descansada, mas... Não, né? Já estamos em junho, né? Não vai dar. Não vai rolar, não vai rolar. Deu tempo. Então, assim, tem quadrinho novo saindo esse ano, né? Boa. E tem, provavelmente, mais 2 para sair ano que vem. Que então, legal. assim, como eu falei, a produção tá mil. Eu sinto um prazer imenso em fazer histórias em quadrinhos. Eu sei que eu sou um cara de muita sorte em poder fazer algo que eu amo tanto, sabe? E se depender de mim, ainda vai ter histórias aí para muitas longo produções percurso. E Niterói também agradece, afinal de contas é uma honra, né, para a cidade ser retratada nos seus traços, fazer Legal. parte do seu cotidiano e também protagonizar mais histórias por aí, não é isso? Sem dúvida. Muito obrigada, viu, Eu que Guilherme? agradeço. Esse foi mais um episódio do nosso Niterói Cast com o nosso quadrinista, ilustrador, roteirista, grande artista e admirador de Niterói, Guilherme Souza. Até a próxima, pessoal!